o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, é com extremo prazer que me dirijo aos companheiros do Grupo Espírita Amadeu Ferretti para apresentar esse trabalho. Que Deus nos ilumine a todos. Faremos a leitura da página preparatória para a prece. Vamos abrir o livro O Pão Nosso, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. A mensagem é a de número 97, intitulada Conserva o Modelo, e se baseia na seguinte passagem: conserva o modelo das sãs palavras. Essa afirmativa é de Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Vejamos o que diz Emmanuel a respeito. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa. Mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque, sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva. Mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição guardando-lhes os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Então, meus amigos, agora nós vamos proferir a nossa prece, buscando o contato mais íntimo, mais intenso entre o nosso coração e a espiritualidade superior, cujo maior representante é Jesus,
o médico das nossas almas. Digamos assim: Senhor, desejamos agradecer os benefícios que a misericórdia divina coloca à nossa disposição. O discernimento, o conhecimento, a sensibilidade e a certeza de que nossas preces sempre são ouvidas. Rogamos, Senhor, a tua inspiração para socorrer a nossa tremenda ignorância, para acalmar os corações inquietos e as mentes em desalinho, para aliviar a dor daqueles que estão no desespero. Abençoa-nos a todos, Senhor, a fim de que possamos cumprir a nossa missão. Desta forma, te pedimos permissão para dar por iniciada a nossa atividade. Graças a Deus. Queridos companheiros, hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, aliás, como são todos os temas do Evangelho, sob a ótica da doutrina espírita. O assunto de hoje é o capítulo, está no capítulo Amai os vossos inimigos, né? Item 7 e 8, cujo subtítulo é: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E vamos fazer uma leitura pequena, a leitura de um pequeno texto, melhor dizendo, das palavras de Jesus, para iniciarmos as nossas reflexões. Então o item 7 diz assim: aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aqueles que vos queira tomar emprestado. Esta passagem está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. E ela é um contraste para os impulsos naturais comuns da criatura humana, sobretudo aquele tempo, ao tempo em que Jesus proferiu esse ensinamento. E por quê? Porque se tinha muito nítida a ideia da honra, da pessoa ser respeitada e talvez até temida. Então, o procedimento considerado, aprovado pelo meio social, era o procedimento da vingança, da desforra. Se alguém procedesse de forma incorreta, se alguém prejudicasse uma outra pessoa, esperava-se então que aquela pessoa prejudicada reagisse de uma maneira a
a vingar, digamos assim, a compensar o mal que ela havia sofrido com um mal provavelmente ainda pior. Era desta forma que as pessoas se sentiam honradas perante a sociedade, dando uma resposta à altura e, quiçá, até mais violenta, mais impactante naquele que àquele que o ofendeu ou prejudicou. Esse era o procedimento padrão da época. E se nós analisarmos a realidade atual, este procedimento ainda assim, muito praticado, não é? Talvez não com aquele impacto, mas sempre fica naquele que foi prejudicado a vontade da desforra, a vontade de infligir ao outro o mal que ele tenha sofrido e causado por esse companheiro, né? Então, nós podemos dizer assim, que é uma atitude impulsiva, né? Automática da maioria das pessoas quando se sentem ofendidas, ainda hoje. Então, imaginemos o impacto que as palavras de Jesus causaram na época em que foram proferidas. E imaginemos também como é difícil, ainda hoje, para nós, não apenas entendermos, mas, sobretudo, vivenciarmos esses ensinamentos. Porque a primeira etapa para a realização do aprendizado, para a exemplificação, é a compreensão. Se eu não compreendo o que está escrito, como eu poderei agir de acordo? Então, essa é a primeira dificuldade. Além da questão do impulso natural para o revide, eu digo natural no sentido de que nós somos espíritos ainda envolvidos, não é? Com os impulsos, com os instintos, e temos inclinação para isso. Não é natural porque tem que ser assim. Então, quando nós conhecemos, quando nós lemos e entendemos este ensinamento, nós vencemos uma etapa. A outra etapa é a aplicação do ensinamento. Mas voltemos para a primeira parte, porque até hoje tem gente que não entende. Parece que Jesus está falando um absurdo. Se fôssemos seguir ao pé da letra, segundo a interpretação literal, seríamos levados a entender que não devemos reprimir a agressão que nos façam, que devemos oferecer a face a quem nos agrediu para que ele nos bata de novo, que devemos, não dar tudo o que as pessoas querem, ou fazer tudo o que elas querem, por mais que seja injusto e absurdo, se entendermos segundo a letra morta. Mas será que foi isso que Jesus desejou dizer? Ou será que não é a nossa interpretação que está equivocada? Porque é muito difícil imaginar que Jesus, um espírito de elevadíssima envergadura, pudesse pregar a submissão total aos abusos, aos desrespeitos, às agressões. Então, na verdade, não é assim como está. Ou seja, a gente não pode levar ao pé da letra o que está escrito. Jesus usava como recurso esse contraste com os hábitos da época como um efeito para chamar a atenção das pessoas a interpretar, a prestar atenção no que ele estava dizendo. Ora, então o que será que ele quis dizer ao dizer que nós
não devemos, né, pagar o mal com outro mal, é que nós devemos dar a outra face, a quem já nos agrediu, já nos esbofeteou, ao dizer que se alguém deseja caminhar 1000 passos conosco, nós devemos caminhar 2000, ele quer dizer que nós não devemos nos vingar. Simplesmente isso. Ninguém está proibido de se defender. Então, ao pé da letra, a leitura, né, que decorre do texto nos leva, a leitura da letra morta nos leva a compreender que a gente deve deixar os outros fazerem qualquer coisa conosco. Mas não é isso que Jesus quer dizer. Ninguém está proibido de se defender, ninguém está proibido de se preservar, ninguém está deve ficar completamente sujeito, né, ao sabor do desejo, da agressão do outro. Absolutamente, porque isso seria a falta de amor para conosco, não é? Então, eu tenho um compromisso de amar a mim mesmo, de me preservar física e moralmente, não é? Preservar a minha dignidade, o meu equilíbrio. Isso também faz parte da lei de Deus. O mesmo princípio que serve para eu amar o outro é o que diz, não é? Que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que amar a mim mesmo. Ora, mas se não é isso, se eu não devo dar oportunidades ou não devo criar empecilhos para quem quer me agredir, se eu não devo me defender, ou melhor, não é? Se eu devo aceitar a agressão, o que Jesus quis dizer? Ele tão somente quis dizer que nós não devemos pagar na mesma moeda, que nós não devemos entrar na mesma sintonia, porque aquele que nos agride, seja em palavras ou em atos, é alguém que traz consigo um sentimento de ódio. E daí o impulso para a agressão. Quem se sente bem, por mais que saiba que tenha sido prejudicado pelo outro, não sente o impulso para a agressão, porque não precisa disso. Ele está bem consigo mesmo, está equilibrado, sereno, talvez sofrido com o choque da agressão. Mas não é por isso que ele vai jogar mais lenha na fogueira, ele vai aumentar, né, a parcela de ódio que é do outro, mas que no momento em que ele se dispõe a revidar, passa a ser dele também. Então, o que Jesus quis dizer é que nós não devemos entrar em sintonia, ou seja, emitir pensamentos da mesma frequência, pensamentos similares àqueles, e sentimentos também, né, similares àquele que nos agrediu. Porque aquele que nos agrediu está doente, mesmo que não saiba disso. Porque ninguém que está com saúde física, mental, com bem-estar espiritual, sente vontade de agredir o outro, seja por palavras ou por ações. Então, se nós seguirmos a lógica da inclinação da criatura humana, a ideia é o revide. Bateu, levou. Jesus vem estabelecer um novo comportamento. Ele diz assim: não faça isso.
contenha-se, ore por aquele companheiro, mas você não está impedido de se defender. Apenas não retribua a agressão com outra agressão. Apenas não mergulhe, não é, no poço profundo do desequilíbrio que já toma conta daquele irmão. Então nós ainda somos sensíveis a esse tipo de ataque. Seria hipocrisia dizer que não somos. Qualquer pessoa que pronuncie uma palavra, uma frase, que revele uma intenção agressiva em relação a nós, nos dói, isso nos dói. Isso nos causa desgosto, isso nos faz sofrer. Mas a ideia aqui é o autodomínio. É o domínio dessas emoções desequilibrantes, para que nós não sejamos contaminados com as emoções que o companheiro ou a companheira dirige a nós. Então, é uma questão de autopreservação. É uma questão de mudar a lógica da tendência instintiva da conservação, de revidar. Nós devemos nos colocar acima disso. E é fácil nós pairarmos acima disso? Absolutamente. É desafiador. Porque neste esforço nós estamos lutando contra uma tendência antiga, esta tendência à reação, esta tendência a responder à violência com outra violência, ela está arraigada a nós. Nós a praticamos desde tempos antigos de outras reencarnações. Então, quando lutamos para alcançar o domínio das nossas tendências instintivas, não é? A devolver a ofensa, a pagar a agressão com outra agressão, quando nós nos esforçamos para superar essa tendência, nossa, isso é um esforço enorme. Mas há uma boa notícia. É que, à medida em que nos esforçamos, isso vai nos parecendo mais fácil. E chegará um dia em que sequer pensaremos em retribuir a agressão com outra agressão. Chegará o dia em que teremos dominado pelo esforço, pelo ensaio da tentativa e erro, pela vontade projetada no tempo de conquistarmos o domínio emocional de nós mesmos, em que isso nem fará cócega de nós. Esse tipo de agressão não nos atingirá mais, por mais que a ocasião e a outra pessoa queiram, não é? Mas nós ainda não estamos neste patamar. Nós ainda temos que lutar diuturnamente para dominar os nossos instintos agressivos, para manter a mente em paz, para manter os pensamentos elevados. E não devemos cultivar a ilusão de que nós vamos nos transformar da noite para o dia. É um processo de muitas etapas, que exigirá vigilância, que exigirá disciplina e esforço para conquistarmos esse autodomínio. Então, quando Jesus diz, não resistai ao mal que vos queiram fazer, se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra, ele não quer dizer com isso que nós estamos impedidos de nos defendermos, que nós
somos obrigados a nos expormos aos ataques externos, seja de quem for. Ele quer dizer tão somente que nós não devemos retribuir a agressão. E isso é muito importante para a manutenção da nossa paz. Porque quando nós retribuímos a agressão, nós ficamos tão desequilibrados, ou até mais do que o outro que nos atingiu. E isso significa que nós perdemos o controle de nós mesmos, que nós perdemos o controle da situação. E que aquele gesto da agressão foi bem sucedido, porque atingiu o seu objetivo, o de nos desestabilizar, o de nos tirar o equilíbrio. Então, nós devemos exercitar sobre nós o amor, o alto amor. Então, nós não vamos reagir, não é porque nós não nos sentimos desafiados, o arrastamento é grande, porque nós cultivamos essa reação quase automática do bateu, levou. Mas não é por isso, é pela necessidade que nós percebemos de construir um ambiente de paz em nossos corações. E para nós ainda é difícil, sabemos disso. Para nós ainda é um grande desafio manter o equilíbrio diante de qualquer ofensa. Mas o prêmio para quem persevera na tentativa é que um dia nós estaremos acima de quaisquer agressões, porque de esforço em esforço nós vamos aprendendo a nos controlar. De esforço em esforço nós vamos aprendendo a nos educar, para que, quando formos agredidos com palavras ou atitudes, nós saibamos preservar a nossa paz. E quem sabe, até envolver o outro nessa paz para tirá-lo do desequilíbrio em que se encontra. Este é um grande desafio, mas a boa notícia é de que é possível se nós nos esforçarmos e perseverarmos nesta direção da superação. Então viveremos em paz, onde quer que estejamos, com quem quer que convivamos. Essas agressões não mais nos perturbarão, porque nós pairaremos acima delas. Nós estaremos num estado interior sólido resistente quanto a essas agressões, resistentes no bom sentido, de que elas não nos tirarão o equilíbrio, de que elas não afetarão o nosso estado emocional. Por enquanto, a luta é ingente, a luta é dura, né, contra o próprio instinto de revidar, mas devemos continuar tentando, porque é certo que outros companheiros já passaram por isso e superaram. O maior exemplo é Jesus, né? Jesus vem nos trazer essa noção. Quando está na cruz, ele olha a multidão agitada e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E não sabiam mesmo. Assim como aquele que agride não sabe o que faz, porque só tem a visão do momento, porque se deixa envolver por vibrações perniciosas,
que vão fazer mal, principalmente à pessoa que cultiva essas vibrações. Meus amigos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Realmente foi um prazer imenso participar desse trabalho. Vamos fazer agora a prece de encerramento. Com um abraço a todos. Senhor, como é bom nos abstrairmos do mundo, da correria, da agitação, para conversarmos contigo, para refletirmos sobre os teus ensinamentos, que são uma luz na noite trevosa dos desafios humanos, a nos guiar em uma direção segura. Senhor, abençoa os esforços de cada um que sinceramente deseja a transformação interior, a construção de um estado da mente e do sentimento em harmonia com as leis superiores da vida. Ajuda-nos, nós que somos caminhantes trôpegos, a afirmarmos o passo na tua direção, a nos harmonizarmos com os teus ensinamentos, a adquirir essa educação interior que permitirá que a paz não seja um instante fugaz em nosso ser, mas que seja o nosso próprio ambiente, que seja o nosso estado natural, conseguido através do esforço da autoeducação, da ligação com o alto, da prática do bem, da vivência de uma ética em relação aos nossos semelhantes, da consciência tranquila pelo cumprimento de nossos deveres. Abençoa-nos, Senhor, e abençoa também a tantos outros companheiros que enfrentam suas dores, seja na tragédia da guerra, da criminalidade, da violência doméstica, no abandono, na velhice, na enfermidade, na falta de recursos materiais, nas dores morais profundas. Senhor, envolve a todos com o teu amor infinito. Graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!